Vamos ler a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e versículo 26. Você procura aí e acha para nós ler junto. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26. Eu vou ler um versículo e vocês leiam o outro, para que nós possamos frisar bem isso que nós vamos meditar. Então eu vou ler o primeiro e vocês vão ler o segundo. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Agora, pois, irmãos, encomendando-vos a Deus e a palavra da sua graça, e Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Amém. Até aqui. Vamos orar? Jesus, que bom nós vir aqui nessa tarde. Ao fim do sábado, chegamos aqui, meu Deus, na Tua presença, para aprender de Ti. E o Senhor nunca deixou nós sair daqui da maneira como chegamos. Aqueles que vieram buscar alguma coisa, eles levaram consigo, Pai. E eu vim nesta noite buscar. Teus filhos vieram buscar algo de necessidade. E nós não queremos sair daqui, Senhor, cabisbaixo, mas queremos sair daqui peito erguido, como aquele escravo que uma certa vez ele estava ali naquele reino daquele rei. Mas ele sabia que ele era escravo, mas estava ali na terra dele estava seu pai, que era o rei. E nós também sabemos disso, meu Deus. As lutas, dificuldades, os problemas da vida, muitas vezes nos acabrunha, nos judia. Mas sabemos que ali do outro lado tem alguém, que é o nosso Rei, o Senhor Jesus. Ó Deus, e nessa tarde, nós pedimos a Ti nos abençoar
por meio da sua palavra, enquanto nós meditar em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Eu tenho outra escritura aqui sobre 2 Coríntios 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos algum de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois nossas cartas escritas em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do vosso coração. Amém? Mas nas tábuas de carne do vosso coração. Eu gostaria de intitular isso aqui um pouquinho. Divisões ou separações, como queira. A coisa que mais feriu Deus em toda a jornada foi a divisão. Divisão, separação, né? E são coisas que Deus não se agrada, é quando há divisão. Aqui disse São Paulo, vamos ver aqui. Eu estou, como é que diz o velho ditado? Estou domando uma Bíblia aqui, né? Eu tenho minha Bíblia velha lá que eu acho logo, mas essa aqui eu estou domando ela ainda. 3 de novo de 1 Coríntios. Eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Então Paulo, você observa lá em Coríntios 11, 12, 13, que quando ele chegou em Coríntio, na igreja de Coríntios, ele encontrou aquela igreja na maior confusão que estava. Então ele pregou um sermão intitulado A Necessidade de Ordem no Culto, na igreja. E ele aproximou aquilo dos irmãos e começou a corrigir isso que ele está falando aqui. Eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como a carnais. Com leite vos criei, não com manjar. Quer dizer, ele estava botando coisinha leve na boca deles, né? Não doutrinava, com medo de ferir um, com medo de ferir o outro, né? Botando coisinhas de passarinho na boca, né? Eles com leite vos criei. E não com manjar, não com comida forte. Veja, irmãos, eu quero fazer uma base para depois nós entrar a fundo nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda podeis, porque ainda sois carnais.
Ele não está falando de pecado. Até vou sublinhar aqui para mim ver onde é que eu parei. Ele não está falando de pecado, de adultério, de roubo, de prostituição, de coisa. Não está falando disso. Ele está falando que ainda sois carnais. Por que essa carnalidade que ele está falando? Olha, pois havendo entre vós inveja, então veja bem, um invejando, se o outro comprou um carro, se o outro tem uma casa boa, por que eu não tenho? Estão vendo? Se o outro tem uma roupa melhor e o outro tem uma roupa mais inferior, e aquele que tem a roupa mais inferior fica, mas daí, como é que pode? Eu não posso, e assim por diante. Ó, deixa eu fazer uma base para depois nós ver aqui, ó. Aqui, ó. Né? Pois havendo entre vós invejas, contenda e dissensões. Não, vamos ser maduros. Vamos ser adultos espiritual. Quanta contenda, quantas dissensões tem no meio do povo de Deus. Para quem Paulo estava falando? Estava falando para mim e para vocês agora, porque Paulo era um profeta. Paulo era um profeta, e é um profeta, ele continua. Ele vai apresentar seu grupo para Jesus, como Paulo, Irineu, Martim Columbo, disse o irmão Breno, cada um vai apresentar o seu grupo para Jesus um dia, que ele é responsável por aquilo. Mas só que Paulo tem uma diferença, até do irmão Brana. Eu vou falar para vocês uma coisa, que Paulo ele teve uma aproximação tão grande de Deus, que Deus confiou todo o resto da era sobre a sua mensagem. Vocês estão entendendo isso? Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, o irmão Brana, ele não podia, ninguém desses falar fora do que Paulo largou o fundamento. Isso é o que o profeta nos ensina. Quando o profeta nos falou isso, ele teve na sexta dimensão, ele mostrou, perguntou se tudo era Brana, ele disse não, esses são teus convertidos. E depois disse, os de Paulo estão aqui? Sim, os de Paulo estão tudo. Ele diz, então os meus também estarão, porque eu preguei o que Paulo pregou. Amém. Paulo deu a ceia com pão ázimo, vinho puro, lava-pés. Paulo batizou em nome de Jesus, eu também estou fazendo as mesmas coisas. Então o profeta disse que ele não veio destacar um outro evangelho além do que já está posto. E simplesmente Deus qualificou o irmão Brana para revelar as coisas ocultas. Paulo pregou, Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Passou quase 2000 anos, gente. Ninguém sabia que mistério é esse. Cristo é o mistério de Deus, Cristo é o mistério de Deus. Ninguém sabia. Mas quando veio o irmão Brana, ele revelou quem é esse Cristo, o mistério de Deus. Mostrou que Cristo, o mistério de Deus, é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. E quando ele mostrou que Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado, então ele mostrou, vamos dizer assim, a revelação. Quando o profeta William Marion Branham veio e começou a difundir a sua mensagem, a pregar a sua mensagem, a revelar as Escrituras,
ele veio mostrando aquilo que Paulo não mostrou na sua, porque vamos dizer assim, Paulo pregou o bruto, é ou não é? Então, quando o irmão Branham veio, ele veio assim, tirando o suprassumo da maçã. Ele trouxe a maçã, e o irmão Branham veio mostrando a vitamina que estava na maçã, que é a revelação, o que é as Escrituras. Vocês estão compreendendo? Então, eu disse, vossos carnais, ainda existe contenda, dissensões, brigas, rixas, um olhando com o rabo do zóio para o outro, né? Não sois porventuras carnais, e não andais segundo aos homens. Que coisa, né? Nós já podíamos ir para casa agora, né? Podia dizer obrigado, Senhor, e ir para casa. E não ando segundo os homens? Por quê? Porque dizem você até eu posso falar isso, e você pode falar isso. Eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. E o outro diz, olha aqui que coisa, né? Eu sou de Paulo. E o outro, eu sou de Apolo. Separando, eu sou de Apolo. Porventura não sois carnais? Eu pertenço a esse grupo, eu pertenço aqui. Não, eu sou em outras palavras, vamos dizer aqui, ó, como tem aí fora aí, eu sou da abertura da palavra. Eu que sou da abertura da palavra, e você também. Porque a abertura da palavra, ela começou em 63. Vocês estão entendendo? Quando o anjo desceu, Cristo é o mistério de Deus revelado. O irmão Branham fala que quando o anjo desceu lá, aquela nuvem sobrenatural, tantos quilômetros de comprimento, tantos quilômetros de altura, foi lá nas alturas que nem umidade não tinha possibilidade de formar nuvem, mas apareceu lá, aquilo era Deus, 7 anjos, desenhando o rosto de Cristo. Aquilo era o Cordeiro descendo para revelar o selo ao irmão Branham. Vocês estão entendendo? Quem é digno? Apocalipse 5. Quem é digno? Não foi achado em cima do céu, nem no mundo, nem embaixo da terra. Nem no meio de ninguém foi achado um digno de abrir o livro, de desatar o selo, abrir o livro, de ler o livro, nem de olhar para o livro. Não foi. Mas aí quando João olhou, ele viu o cordeiro, o leão vindo, e aquele leão se transformou num cordeiro ensanguentado, como havia sido morto antes da fundação do mundo. E o profeta disse naquela mensagem, o intervalo, o profeta disse, ele veio revelando o que já tinha acontecido lá atrás. Então o cordeiro, ele abriu o selo, ele veio e mostrou o que era, o como devia ser e como as coisas aconteceriam. Está vendo? Eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste? E conforme o Senhor deu a cada um? Ninguém é alguma coisa, o profeta diz. Paulo não era nada, Irineu não era nada, Apolo não era nada, esse Cefas não era nada, não era nada. O que era Deus falando através deles. Irmão Branham vem e diz na mensagem que, isso aqui, ó, isso aqui, se eu sair da frente e ir para lá, isso aqui não é nada. Mas se eu vier aqui e falar diante dele e sair lá, não é o problema o microfone, o problema é o que está atrás do microfone. É isso que o irmão Branham fala na mensagem da idade. Outras mensagens, o profeta fala
não sou eu, mas é Ele. Eu sou simplesmente, na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O irmão Branham falou isso. Eu não sou nada, eu sou simplesmente um aparelho por quem Ele transmitiu a sua voz. E por causa disso, irmãos, existem muitas denominações formadas através disso. Olha aqui, ó. Quem podia me citar Malaquias 4, 5, versículo 5 e 6? Versículo 5 pode estar. Quem pode me citar aí? Pode falar. Ninguém sabe. Ah, não acredito. Daí sim. Malaquias. Oi? Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora eu pergunto para vocês uma coisa. Quem falou foi Malaquias ou foi Deus? Foi Deus através de Malaquias. Tudo que o irmão Branham falou, foi Deus através do irmão Branham. Por isso que tem gente que se fixa, ele se prende na carne, no corpo do irmão Branham. Isso está totalmente errado. Tem que se prostrar diante do ministério que ele trouxe, que Deus enviou através dele. O irmão Branham não era nada, o irmão Branham está podre na sepultura, nem pó não existe mais do irmão Branham, mas o ministério está aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então, é por isso. Então, vamos aqui, ó. Porventura não sois carnais ainda? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro, pelo quais creste, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Paulo está falando, eu plantei, eu joguei a semente, eu fiz alguém crer, eu plantei, né? Apolo regou, quer dizer, cuidou daquela semente, Apolo regou, mas eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Por isso que eu digo para vocês agora uma coisa, vocês nunca devem, como filhos e filhas de Deus, depositar a vossa confiança num homem. Jeremias disse, 17 e 10, não recordo o capítulo, ele diz, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne um braço. Se você confiar no homem, você está perdido. O que nós devemos confiar, biblicamente, é no ministério que estava no homem. Você está entendendo? Naquele ministério que estava no homem. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo, foi Deus. Vocês compreendem? Por isso que no tempo que vivemos, é um tempo perigoso. Na mensagem, senhores, é este o tempo. O irmão Branham disse que nós estamos vivendo um tempo perigoso, onde o diabo está com as suas armadilhas armada. E nós não somos, não sei se culto passado, o anterior, eu li aqui para vocês, na mensagem. Nós não estamos vivendo numa era pentecostal. Vocês lembram que foi lido aqui? Quem lembra? Mas nós estamos vivendo na era da noiva. E a era da noiva, como disse o irmão Branham na mensagem, ele disse, se fizesse uma pergunta para mim agora. Ele fez a pergunta para ele e ele mesmo respondeu. Que era, você queria vir desse mundo, irmão Branham? Eu ia dizer na era de Laodiceia.
Eles iam crescer os olhos para mim e iam dizer: por quê? Mas se você mesmo diz que a era de Laodiceia é uma era pecaminosa. Ele disse: sim, é uma era pecaminosa, mas é a era da coroação da noiva, é a era da ressurreição, é a era da transladação. E tudo acontece nesta era que nós estamos vivendo. Então nós não somos, irmãos, uma denominação, bem entendido. Por isso que muitas vezes, a maioria das vezes, quem sabe está uma falha em mim, nos pregadores, nos evangelistas, ou quem transmite a mensagem para outro, não dizer que nós não somos uma denominação, porque nós não somos. Está aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Né? Diz assim, Apocalipse 17. Vamos ver aqui, eu vou ver se eu acho aqui, vamos ver. A mensagem, por que não somos uma denominação? Irmãos, agora nesta noite, lemos na minha pequena Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia, na nossa Bíblia. Você vê como o irmão Brana, ele endereça nós na Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se não fosse o profeta William Marion Branham, que veio sobre a risca das Escrituras, nós estávamos presos nessa denominação, iludidos com, você fez isso, você fez aquilo, ontem aconteceu isso e ontem aconteceu aquilo. Revelaçãozinha e papinho furado, né? Mas o profeta William Marion Branham, ele nos baseou, fundamentou na Bíblia. Por isso que as denominações ficam longe dessa mensagem, que nem o norte e o sul. Para quem creu na mensagem, como é. Eu vou dizer para vocês, tem gente, esse dia me ligaram aí com a revelação de bicho. Tiveram a revelação dos bichos. Até, eu acho que a pessoa deixou um livrinho, eu nem sabia, eu vi ali, achei estranho, achei que eram as crianças que me deixaram, sobre o beija-flor. Peguei, levei para casa, mas não li ainda. Me ligou, qual que o senhor achou na beija-flor? Mas é um bichinho que vai aqui, ó, vai ali numa flor, beija aqui, pega bebe o melzinho. Não é isso aí. O senhor não leu ainda. Mas leu o quê? Mas eu deixei para o senhor ler uma revelação que eu tive sobre o beija-flor. E daí começou a revelar os bichos, a bicharada. Digo, irmão, vem falar comigo uma hora pessoalmente que nós conversamos. Cada bicho, ele deu uma autoridade para o bicho. Mas que coisa! É uma autoridade, diz que é uma revelação que Deus deu para ele, e essa revelação diz que tem que ir ao mundo inteiro. Bicho por bicho, ministrando cada tipo de coisa. Mas é assim mesmo. E o profeta veio para nós tirar exatamente disso, né? Porque nós cremos na segurança eterna da alma de cada crente que está aqui nesta noite. Você crê na segurança eterna? Você está firme naquilo que Deus tem lhes dado? Porque coordenamos ou condenamos mulheres pregadoras, por que nós batizamos por imersão? Veja bem, e por que a igreja não passará pela tribulação? E muitos desses assuntos aqui, nós cremos, irmãos, que temos que aprender cada um desses. Então eu estou pensando nesta noite, para começarmos, para iniciarmos, parece que o Senhor colocou em meu coração, apenas para falarmos um pouquinho sobre por que não somos uma denominação. Por que não somos uma denominação? Preste atenção aí. A razão pela qual não temos nada contra as outras pessoas nas denominações, nós não temos nada contra as pessoas, não temos nada contra elas, meus irmãos, mas eu quero explicar por que nós nunca pertencemos a uma denominação.
Eu fui ordenado lá numa igreja batista, vocês estão entendendo? Mas a igreja batista, como vocês sabem, ela não era uma denominação, a menos que seja agora. Não era uma denominação, ela não era até há pouco tempo. Mas agora, meus irmãos, ela se tornou uma denominação, tanto quanto o restante delas. Por que ela não era uma denominação? Porque ela não estava comprometida, a Igreja Batista, a doutrina da Igreja Batista, não estava comprometida com vamos dizer assim, com a ideia ou com teologia. Vocês estão compreendendo, irmão? Mas quando a Igreja Batista se comprometeu com teologia e deu a mão a, vamos dizer, uma organização, ela se tornou uma denominação. E agora veja bem aqui, ó. Nós somos uma organização, escute bem, registrada aqui no tribunal, como nossa igreja aqui, ó. O profeta está falando da igreja dela, registrada aqui no tribunal como uma organização, um grupo de pessoas que se organizaram para adorarem a Cristo. Não sei por que você não deu glória a Deus. Você não está aqui reunido para ser uma denominação. Você está para adorar a Cristo? Não, parece que não. Parece que estamos tão amortecidos, né? Um esperando pelo outro. Parece que estamos no ritmo da Igreja Batista, que o profeta fala. Que na Igreja Batista, quando ela se tornou uma denominação, se um dava glória a Deus lá atrás, o outro virava a cabeça como um ganso, meio se assustando. Por que deram um glória a Deus? Por isso que Paulo disse: eu temo, tenho medo, que depois de pregar a muitos, eu mesmo ser reprovado. Ser reprovado por quê? Porque ele pregou tanto e as pessoas parecem que estavam tão dormentes, dormindo, pensando lá no serviço, pensando lá na... Gente, não adianta, eu vou dizer para vocês uma coisa, não adianta perder o tempo de vir aqui se você não captar o que a mensagem está sendo pregada. É melhor ficar em casa, descansando. Se ocupa tanto o seu tempo com os afazeres do dia. Cansa a mente, depois chega aqui, o restinho é de Deus, ó. Eu vou dizer uma coisa, nós vamos pagar por isso. Sim, senhor. Não levem a mal, mas cada um pagará por isso. Porque prêmio último para ti, para Deus nada. Chega aqui, vem dormir na igreja. Quando minhas crianças eram pequenas, eu ensinei para eles um hino sobre a escola dominical. Essa é a nossa escola, escola dominical. Esta é a melhor escola, uma escola sem igual. Daqui a um pouco vem, né? Quando o pregador está pregando, e aqui parece um dormitório aqui dentro. Gente, você tem que tirar seu tempo para Deus. E o tempo para Deus é esse. Se eu fosse perguntar agora que escritura nós lemos, 90% que não sabe o que nós lemos. No início aqui. Depois muito vem ainda diz, que igreja morta, que igreja morta. Mas ele está mais morto. Eu estava olhando. A morte da igreja, botaram um caixão ali, morreu o fundador da igreja, morreu o fundador da igreja, e botaram um caixão ali na frente com
uma abertura assim na frente ali, e estava só o rosto do fundador da igreja que morreu. E o pastor botou lá, encheu de gente e tal, e pensaram que era o pastor e tal, e o pastor escondido. Morreu o fundador da igreja e tal, ali só. Mas só que no fundo, ali onde era para ser o rosto do morto, era um espelho. Vamos ver. Olhava ali, o fundador da igreja, Oswaldo. A mão, era isso, era aquilo outro. Eu olhava ali, morreu o fundador da igreja. Estavam tudo morto. Vocês estão entendendo? Eu achei aquilo muito interessante, porque o profeta disse que o avivamento é você, somos nós. Quem dá glória a Deus é eu, é você. Quem faz uma igreja santa é eu e você, somos nós. Então, se morreu o fundador, todo mundo veio ali, olhou, ele via ele que tinha morrido ali. E cada um voltou para casa preocupado, mas eu vi eu lá, vi minha cara. Então, quem é o fundador da igreja é você, somos nós. Não é o pastor o fundador da igreja. Vocês estão entendendo? E às vezes nós ficamos retraídos por qualquer problema, por qualquer coisa, e deixamos de adorar a Deus porque porque isso aqui fez alguma coisa para mim, não. Isso é uma desculpa muito barata, né? Nós somos uma organização registrada aqui no tribunal, como uma organização, um grupo de pessoas que se organizaram para adorar a Deus. Mas nós não somos denominações. Ninguém vai nos denominar. O profeta diz que os homens se denominam, mas a mensagem não. Os homens podem virar numa denominação, mas a mensagem não. Vê você? Não é uma denominação, isto é apenas uma organização, é um companheirismo entre crentes cristãos, e as pessoas vêm aqui na igreja. E isto se torna precisamente a sua igreja. Ou não é a sua igreja? Se não é a sua igreja, você pode não cuidar. Faça o que você quiser. Agora, se é a sua igreja, você deve manter a sua postura cristã, a sua maneira espiritual, independente de quem quer que seja. Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. São João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão. Jesus falou isso. Ladrão de quê? Ladrão de alegria. Ladrão de companheirismo. Ladrão de cristianismo. Ladrão de, vamos dizer aquela alegria da salvação. Ladrão de adoração. O ladrão veio para isso. Ele roubou a adoração que estava nos crentes. Não sei se vocês estão entendendo. Eu não sei se vocês estão percebendo. O ladrão veio para isso, roubar, matar aquela alegria da salvação, matar aquele companheirismo. E esse é o diabo. Matar aquele afeto, matar aquele amor de um para com os outros. São João 10:10. Preste atenção que eu já logo vou encerrar. Se você diz aleluia, glória a Deus, eu falei línguas estranhas, aleluia, aquilo não significa nada, meus irmãos. Aquilo daqui para fora, ó. Aquilo tem que vir daqui, ó, rasgando. Cisternas rotas, o profeta fala naquela mensagem. Quando ele disse, eu tinha um lugar lá onde eu costumava tomar água de uma vertente,
E um dia eu sentei à beira daquela vertente, lá, e comecei a olhar para aquela vertente, e aquela água saltava, e eu comecei a pensar naquela vertente, comecei a conversar com aquela vertente. O que faz você ser tão feliz desse jeito, vertente? Jorrando água tanto desse jeito. Se eu perguntasse para ela, é porque você rega essas árvores que está aí tão bonita, tem as folha verde e tantas coisas. Ela dizia, não. Ah, é? Por quê? É porque os coelhos, os passarinhos, os animais vêm tomar água aqui, que é uma água gelada, uma água boa, é por isso que você está feliz? Não também. Mas o que é então eu, que sou considerado um profeta, é por isso que eu venho tomar água dessa fonte de você, e você está tão feliz assim, dizendo, não também. Mas o que então? Ele disse, é algo dentro de mim, que impulsiona, que manda para fora. E o profeta disse, quando me veio isso, eu disse, glória a Deus. É cada homem, cada mulher, não interessa o que tem, é algo dentro dele, que quando dá contato com a palavra, ele diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que procurar por isso, gente. Senão nós vamos ficar uma fábrica de santo aí. Você sabia? Não é o gritar, não é o falar língua. Mas tem gente que espera. Não, agora sim, a hora que eu falar língua, eu vou fazer o maior arcacel aí, o maior griteiro. Vou correr daqui para ali, isso não adianta nada. Se a palavra bater lá na espoleta, tem que dizer, glória a Deus. Aleluia, amém. É algo que está dentro de você, gente. Se você gritou, falou em língua, pulou, então isso não significa nada. Aquilo não significa nada. Nem um pouquinho mais do que você é aqui. Mais do que você chegasse ali, pegasse e tocasse um acorde de um violão, o alto. Aquilo não significa nada. Embora você fale línguas, embora você grite, embora você corra pelos corredores e caia lágrimas até parecer que você esteja descascando cebola, aquilo não significa nada, né? Aquilo não significa nada, a não ser que aquela vida, aquela alma, aleluia, aquela alma lá dentro, sustente corretamente e permaneça com aquilo em contato com Deus, quando a palavra é falada. Na mensagem O Selo, o profeta disse que os avivamentos hoje em dia, enquanto o violão está batendo, enquanto a gaita está tocando, e todo mundo só. Mas a gaita vira uma estátua. Mas o verdadeiro avivamento, toque gaita, toque violão, toque ou não toque, o avivamento do coração ele continua. Vocês estão entendendo? Ele continua. Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. É como eu disse esses dias, não adianta. Está vendo? Agora, se você faz aquelas coisas e mais a vida, amém. Isto é ótimo, isto é bom, mas você pode fazer aquelas coisas, gritar, pular, sem uma vida vivida. Vocês estão entendendo? Na mensagem o desespero, ou o sinal, eu não me recordo qual é a mensagem agora, mas é uma dessas mensagens. Desespero. O profeta diz que tem muita gente que vem à igreja para esconder o ódio. Que coisa, né? Tem muita gente que vem à igreja para esconder o ódio, para esconder aquilo que está no seu coração. Eu vou dizer uma coisa para vocês: é melhor não vir à igreja se é para vir para esconder o ódio. Então, nem um grito, nem nada como isto é a evidência. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos do Espírito é falar em línguas. Isto não é o fruto do Espírito.
Gritar não é o fruto do Espírito, meus irmãos. Chorar também não é. Capaz que é. Mas o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fé, a humildade, a temperança, estes sim são os frutos do Espírito. Amém? São estes que são os frutos do Espírito Santo em você. Agora, você que tem que se identificar. Hein? Você que se identifica se tem ou não tem. Aqui está. Ó. Agora, a razão pela qual temos tantas coisas, eles gostam de fazer organização. Por causa do grito, por causa do choro, por causa do pulo, por causa disso, por causa daquilo, eles gostam de formar a organização. Agora vamos apertar o cerco, que eu já estou encerrando. Eles gostam de formar organização. Bem, olha aqui, ó, se você vê você bem, nós teremos isto. Nós gritemos, nós pulemos. Olha aqui, ó. Bendito seja Deus, todos creem da maneira que eu creio. Irmão, se fosse chamar duas pessoas aqui, ó, nem boto eu. Eu acho que vocês não gostam muito, porque eu sou muito lento e muito calmo, né? Mas se fosse chamar pegar dois irmãos e trazer aqui, botar um aqui, um aqui, um avivalista e outro bem calmo, nós saímos daqui com duas igrejas nesta noite. Um gosta de pulo e grito, outro gosta bem calmo. Tá certo? É o que o irmão Brano está se referindo aqui, ó. Por falta de discernimento, daí um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo. Eu fico com avivamento, não, eu fico com uma mais calma. Por falta de discernimento espiritual, não captando o sentido da mensagem, é que está as divisões que nós temos dividido hoje. Eu quero que vocês entendam isso que eu quero dizer. Vocês estão entendendo? Olha, essa é pela razão que nós temos essas coisas e as organizações. Vê você? Bem, nós teremos mais isso. Bendito Deus, todos que creem. Então agora, se você crê em pular, venha para esse lado aqui, ó. Eu não sei, mas dava um entreveiro. Se você crê em pular e gritar, venha para esse lado aqui. Se você crê desse outro jeito, venha para esse lado aqui então. Gente, vocês iam ver a quantia de divisão de sentimentos que tem dentro da igreja. Eu aprendi com o profeta uma coisa. Ele disse assim, ó, eu faço culto de perguntas e respostas para ver o que está no coração da igreja. O que está no coração da igreja? Olha aqui, ó. Todos creem como nós cremos, então venha para esse lado. E se o outro não crê como nós cremos, então venha para aquele lado. Ó. Mas Deus não gosta dessas coisas, irmãos. Mas Deus deseja todos que sigam para este lado, ó, para cima. Para cima. Você quer seguir para cima? É para o lado que estamos seguindo. Agora Paulo, depois de ter tido essas experiências, então ele pensou. Aquilo foi uma experiência maravilhosa de Paulo, por isso que ele disse, um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Cefas, mas quem dá o crescimento é Cristo. Estou falando sobre divisão. Então haverá um tempo, meus irmãos, que você discordará de alguns irmãos, ou do pastor, ou do evangelista, ou do diácono, mesmo, você vai discordar de alguém. Haverá um tempo. Você vai discordar do fulano de tal, e discordará aqui, e recordem, desde que você chegue a um ponto que você diz, bem, porque aquele irmão não crê como eu creio, então eu não quero ter nada a ver com ele. Aqui vem o diabo metendo
a colher dele no meio dos crentes, né? Porque aquele irmão não crê como eu creio, então eu não quero ter nada a ver com ele. Irmãos, então há algo errado com você que faz essas coisas. E agora? Eu paro aqui e medito com vocês nisso. Por que tem tanta divisão dentro do povo da mensagem? Com alguém tem que ter uma coisa errada. Com alguém tem que estar errado. Alguém tem que estar errado. Não pode estar tudo errado, tudo certo. Alguém tem que estar errado. Porque aquele não crê como eu creio, venha para cá. E se ele faz isso, tem alguma coisa errada com você que faz isso. Então aqui eu paro. Por isso que a mensagem não deixa nós confusos. Mensagem perguntas e respostas, número 4. O irmão Brando disse que dissolvedor de dúvida é a palavra, é a mensagem. Tem dúvida? Vai para a palavra. Então aqui está. Gente, agora porque um teve, é o que nós lemos ali, porque um tem mais avivamento, vem para cá. Porque um diz que a abertura da palavra, ele viu, agora vamos para cá. Coisa que desde 63, eu quando comecei a estudar essa mensagem, eu vi que a palavra estava aberta, gente. O povo vê agora 4, 5 anos atrás, 2 anos atrás, que a abertura da palavra, meu Deus! O que é a abertura da palavra? Os selos. Mas como um crê desse jeito, quando crê daquele outro, então vem para cá. Então tem alguma coisa errada com aquele homem. Gente, por que tem essa divisão? Quem é que é o autor da divisão? É Deus ou é o diabo? Hã? Pode falar bem alto aí. É o diabo o autor das divisões. E alguém está sendo usado pelo diabo para formar isso aí. Porque o diabo não faz nada se ele não tem um corpo. Agora você entra na internet, você vai aqui, vai ali, todo mundo dizendo que está certo. Todo mundo falando que está certo. E o profeta diz assim, ó, você vai num lugar e não diz que está certo, vou dizer que aqui é a verdade. E daí o profeta diz, com quem nós vamos ficar? Mas Deus vem julgar o mundo por meio da sua palavra. Vamos aqui. Já estou indo muito, muito longe, né? Você discordará aqui, recorde, desde que você chegue a um ponto em que você diz, bem, por que ele não crê como eu creio isso? Eu não quero ter nada a ver com ele. Então há algo errado com você que está fazendo essas coisas. Não é errado com o outro sujeito, mas é errado com esse que está fazendo isto. É algo errado com você. Quando os irmãos estão tentando se ajuntar, você está tentando separar. Agora, se a mensagem está correta, milhões, centenas e centenas estão errados. Por que forma um grupo e começa a formar divisão? E começa a jogar vareja lá no meio. É Deus ou é o diabo isso? Eu não creio que Deus faz uma coisa dessa, porque Deus não é Deus de confusão. Misericórdia. Vamos ver aqui, ó. Demonologia, estado religioso. Não, não é isso que eu quero ler. Eu vou ler aqui, ó, uma outra mensagem. Vamos ver. Onde está? Será que eu perdi minha mensagem? Não, aqui ela. É essa aqui. Irmãos, eu vou ler aqui para nós encerrar. Aqui, ó. Então eu estou pensando nesta noite, para começar, para iniciar, parece que o Senhor colocou em meu coração aquela mensagem titulada Por que não somos uma denominação? Por que não somos uma denominação? As outras pessoas que são denominacionais, olha, não temos nada contra elas, mas eu quero explicar por que nunca pertencemos a uma denominação.
Eu fui ordenado numa igreja batista, vou voltar a ler o que eu li primeiro, né? Como vocês sabem, o batista, ele não era uma denominação até pouco tempo. Agora agora ela tem se tornado uma denominação tanto qual o restante delas. Porém, a razão pela qual nunca nós tornamos uma denominação, agora nós somos uma organização registrada aqui no tribunal, como uma organização, um grupo de pessoas para adorar a Cristo. Vocês estão entendendo? Eles, porém, eles podem vir e discordarem com nós tudo o que podemos. Agora, isto é perfeitamente correto. Você permanece, desde que você seja um cristão, você tem um companheirismo e uma não auxiliando exatamente como o restante deles. Vê? Se eu disse que creio no batismo por imersão nas águas, e você crê na aspersão, e permanece com isso, veja bem, nós continuamos exatamente tal como estaríamos, se somos, ou concordássemos, talvez, não possamos ser capazes de ver olho a olho, aquilo ali que está escrito. Porque um pode olhar e entender uma coisa, e outro olhar e entender outra coisa. Do mesmo modo, mas desde que você seja um irmão cristão ou uma irmã, você é perfeitamente bem-vindo no nosso companheirismo. Amém? Então não temos nenhuma denominação, porque eu penso que a denominação separa a fraternidade. Não é o que tem acontecido, irmãos? Não é o que tem acontecido? Fale. A denominações separa a fraternidade, aquele afeto, aquele companheirismo entre irmãos, entre crentes, porque um puxa para cá e outro puxa para lá, e começa a tirar um daqui, tirar o outro dali. Isso é a maior denominação que pode existir na face da terra. Algum deles diz, bem, nós temos nada a fazer neste reavivamento. Este é um reavivamento metodista. Bem, estes são os batistas, nós não temos, somos metodistas, nós temos nada a ver com aquilo. Irmãos, se Cristo está nisto, nós temos todos a ver com isso. Temos que colocar nosso corpo de Cristo está sofrendo, o corpo de Cristo, que é a noiva, está sofrendo, e eu vejo aquilo bastante na terra hoje. Como temos agora, Cristo nunca o fez, nem um tempo, nunca o organizou, nenhuma igreja denominacional, agora apenas deixa aquilo de lado, e fique você seguro na palavra de Deus. Agora, a mais velha denominação, a primitiva, foi a igreja denominacional que nós temos, foi a igreja católica. O profeta está nos dizendo aqui, foi a igreja católica. E ela foi organizada 300 e tantos anos depois da morte do último apóstolo. Olha aqui, isto é certo, se você quer achar isso, você leia lá nos países niceianos, e você obtém isso nesse escrito de Joséfo. Muitos dos grandes historiadores, desde quaisquer das eras da igreja, diretamente até a morte do último apóstolo, 300 anos, e ao outro lado dos apóstolos, ali não havia nenhuma denominação. Era somente os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, até 300 anos depois de Cristo. Nunca havia nenhuma denominacional, e a católica foi a primeira igreja denominacional que nós tivemos na face da terra. Foi eles que saíram da liderança do Espírito Santo.
Quando eles deixaram a palavra de lado, então eles deixaram o Espírito Santo e eles se organizaram. E cada vez que uma igreja se organizou, o Espírito Santo saiu aí do meio e nunca mais retornou a ser o que era. Vocês estão entendendo? Por que nós temos um monte de denominação aí? Porque eles se organizaram. E o Espírito Santo voou do meio. E eu vou falar uma coisa para vocês, e está um perigo. Se nós não cuidarmos o que a mensagem diz e vivermos em cima do que ela fala, nós se organizamos e o Espírito Santo sai do nosso meio. E eu não li ali, mas o profeta segue. Eu estava lendo aqui a mensagem, por que não somos uma denominação? Depois, se você tem, você continua lendo em frente. A partir do parágrafo 23 em diante, vai lendo ali. Lembrando, dizendo, nunca mais uma igreja voltou a ser o que era quando o Espírito Santo saiu do meio dela, quando eles se organizaram. Se tornou uma confusão, uma Babilônia, confusão. E é exatamente isso que nós estamos presenciando no tempo que nós estamos vivendo. Divisões, organizações, cada qual puxando brasa para o seu assado, e Deus não está agradado com isso. Deus está anojando essas coisas. Eu vou dizer para vocês, Deus está anojado com isso. Preguei sobre guerra aqui esses dias, e vocês lembram que eu falei que a guerra, a maioria, eles precisam de gente para o seu lado. Eles cativam o pessoal, principalmente a guerra política, eles conquistam gente. A guerra no esporte, eles conquistam gente. E mais a guerra religiosa, que é que eles conquistam mais gente para o seu lado, para reforçar o seu lado, para brigar. Vocês estão entendendo? Não foi o que Lúcifer fez lá no céu? Ele começou a conquistar a gente, e exatamente quando ele foi expulso do céu. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, não fique puxando para um lado e nem para outro. Vamos ficar aqui baseado no que diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse, quando chegar lá, o que está fazendo aí, Jesus? Ele disse, estou tratando dos negócios do meu Pai. E tratando os negócios do Pai é viver o que está a palavra, verificando o que a palavra ensina. Senão nós estamos defendendo o homem, e defender o homem, isso aí é o fracasso para os outros. Ninguém defenda o homem, por favor, defenda, fique ao lado da palavra que você terá vitória. Não fiquem defendendo, nem puxando para um lado, porque isso aí é tudo baboseira, isso é religiosa. Fica ali, ó. O que diz a palavra? O fulano falou aquilo, mas a palavra o que diz? Aí que nós temos que ficar. Na mensagem discernimento de espírito, o irmão Brana disse, em vez de você discernir o espírito, discernir o homem, discerna o espírito que está no homem. Que nós não somos solicitados para discernir as pessoas, mas o espírito que está nas pessoas. Veja o que aquele homem está tentando fazer com aquele dom que está sobre ele. Se ele quer angariar a pessoa, atrair a pessoa, ficar ao redor de si, para ele ser um grande homem, para ele ter um renome, o profeta disse, então, aquele homem está errado. Mas quando você vê um homem com aquele dom que está sobre si, tentando atrair as pessoas e mostrar a Cristo para aquelas pessoas, então cuide e ajude esse homem, porque ele tem algo de Deus sobre ele. E na mensagem, invasão, se eu não estou enganado, invasão dos Estados Unidos, não me recordo a mensagem, o profeta diz, é melhor um homem ter um espírito, um homem está errado, divindade explicada, o profeta fala, é melhor se um homem está errado, mas no espírito certo, do que um homem certo no espírito errado. Porque se ele pode estar certo, mas se ele está no espírito errado, logo ele vai formar confusão ali na frente.
Mas se ele está errado, com o espírito certo, logo que ele vê que está errado, ele conserta. E as coisas tudo vão para o seu devido lugar. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nesta noite, Deus, viemos aqui. Depois de um dia que o Senhor deu, um dia a mais na face da terra para nós vencer, mas é um dia a menos de vida que temos aqui, Senhor. Se é um dia a menos de vida, devemos se preocupar, porque cada dia menos é mais próximo, Senhor, ou o arrebatamento ou o cemitério. E nesta noite nós queremos te agradecer, porque o Senhor falou com nós. Falou através da mensagem da Bíblia, de Paulo, do irmão Brana, nos ensinando, nos instruindo. E não devemos, Pai, voltar como chegamos. Devemos voltar com o nosso conhecimento recheado de Escritura, para que quando o inimigo de nossas almas vier, como disse o salmista, como torrente das águas, o Senhor alvorará a sua bandeira ao nosso favor. E o Senhor tem levantado uma bandeira ao nosso favor. A bandeira da vitória, que é essa mensagem. A bandeira da vitória, que é esse, Senhor, essa doutrina sã que nós temos ouvido aqui. Sem pender para um lado e para o outro, mas olhando para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, nesta noite nós estamos aqui, Senhor. Não viemos aqui por acaso, mas viemos aqui porque há um cronograma, existe o programa do Senhor antes que esse mundo existisse. E está sendo desenrolado diante de nós. E nesta noite o Senhor sabia quem ia ouvir e quem não ia ouvir esta mensagem. A maneira que ia ouvir, a maneira, Senhor, que iam receber esta palavra nesta noite. Jesus, tenha misericórdia de nós, nós queremos prosseguir. Livre, sem comprometimento de um lado e nem do outro, mas vivendo a Tua palavra, vivendo corretamente aquilo que o Senhor nos ensinou, Jesus. Aleluia, aquilo que foi inspirado e saiu pronunciado pela boca, pelos lábios de um profeta que o Senhor predestinou para falar para nós essa mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor disseste nesta mensagem, meu Deus, por que não somos uma denominação? Aleluia, glória a Deus, que o Senhor nunca deixou sua igreja na mão de nenhum homem. O Senhor nunca deixou sua igreja na mão de um homem e nunca deixará ela na mão de um homem, mas na liderança do Espírito Santo. Aleluia, na liderança do Espírito Santo, mesmo o Espírito Santo usando o homem, mas quem domina o homem é o Senhor, ó Pai. E por isso nesta hora nós estamos aqui pedindo a Ti, Jesus, tem misericórdia, no desfecho final da era, no desfecho final do tempo, o Senhor, ó Pai, tem homens e mulheres, o Senhor tem jovens e crianças, Senhor, para viver uma mensagem aqui na face da terra. Ó Deus eterno, Deus precioso e santo, assim pedimos que o Senhor sela a nossa alma, sela o nosso coração com esta mensagem, no santo nome de nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Tem alguém